Uma filha de empregada disse ao milionário paralítico: ajoelhe-se e reze comigo, e você voltarás a andar. Quando ele aceitou, um milagre aconteceu que mudou tudo para sempre. Uma história de fé e redenção que vai tocar seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu gostei e comente de onde você está assistindo. A chuva martelava o asfalto da Avenida Paulista como lágrimas do céu paulistano naquela manhã de março. O trânsito caótico da segunda-feira se intensificava com as primeiras gotas que transformavam a metrópole em um caos de guarda-chuvas, buzinas e pressa. No 30º andar do edifício Copacabana, Rodrigo Almeida Vasconcelos observava a cidade através das janelas blindadas de seu escritório, alheio ao movimento frenético lá embaixo. Aos 42 anos, ele comandava um império empresarial que abrangia desde construtoras até redes de supermercados, herdado do avô e multiplicado por sua ambição desmedida. Rodrigo era um homem imponente, de 1,85 m de altura, cabelos grisalhos nas têmporas que conferiam distinção ao seu rosto anguloso. Seus olhos castanhos eram frios como o mármore Carrara que revestia o hall de entrada de seu prédio comercial. Vestia sempre ternos italianos impecáveis, sapatos de couro inglês e usava um Rolex Submariner que custava mais que um apartamento na Vila Madalena. Sua postura ereta e o queixo sempre empinado demonstravam a arrogância de quem nunca precisou pedir nada a ninguém. Senhor Vasconcelos, sua reunião com os investidores japoneses foi reagendada para as 10. Anunciou Sandra, sua secretária particular, uma mulher de 50 anos que trabalhava para ele há uma década e sabia exatamente como lidar com seu temperamento explosivo. Que incompetência é essa? Eu não pago vocês para reagendarem meus compromissos. Rodrigo bateu o punho na mesa de mogno maciço, fazendo os porta-retratos de cristal tremularem. Ligue para eles agora e confirme o horário original. Se não puderem vir, que mandem um representante. Sandra suspirou discretamente. Conhecia aquela irritação matinal que se intensificava quando os negócios não seguiam exatamente seus planos meticulosos. Senhor, eles estão presos no aeroporto devido ao temporal. O voo deles foi cancelado. Então que venham de helicóptero. Eu não vou alterar minha agenda por causa de uma chuvinha. Rodrigo pegou as chaves da Maserati 4porte azul escura, um brinquedo de R$300 mil que comprara no mês anterior. Vou almoçar no Fasano. Quando eles chegarem, que me esperem. A garagem do prédio comercial era um santuário de luxo onde Rodrigo guardava sua coleção de carros importados. Além da Maserati, havia uma Ferrari 488 vermelha, um Porsche 911 prateado e uma Range Rover para os dias em que se sentia mais discreto. O cheiro de couro legítimo e encerado automotivo pairava no ar-condicionado do ambiente subterrâneo. Enquanto o motor V8 da Maserati ronronava suavemente, Rodrigo ajustou o retrovisor e observou seu reflexo. Não havia uma ruga fora do lugar, nem um fio de cabelo desalinhado. Ele se orgulhava de manter a aparência impecável, gastando fortunas em tratamentos estéticos, personal trainers e nutricionistas. Para ele, a imagem era tudo. Representava poder, sucesso e superioridade sobre os mortais comuns. A chuva havia se intensificado quando ele saiu do estacionamento subterrâneo. As ruas de São Paulo se transformavam em rios caudalosos e os bueiros entupidos não conseguiam drenar a água que se acumulava nas avenidas. Rodrigo ligou o som do carro, uma trilha sonora de jazz instrumental que combinava com sua personalidade sofisticada e fria. Suas mãos enluvadas seguravam o volante com a precisão de quem havia feito aulas de pilotagem em Interlagos. Estes paulistanos não sabem dirigir na chuva, murmurou para si mesmo, ultrapassando um Civic pela direita em uma manobra arriscada.
Sua filosofia de vida era simples. Ele sempre tinha prioridade, seja no trânsito, nos negócios ou nos relacionamentos. Afinal, quem possui mais dinheiro possui mais direitos. Era assim que funcionava o mundo dele. O telefone do carro tocou, exibindo no painel digital o nome Márcia, advogada. Rodrigo atendeu com impaciência. Fale, Márcia. Espero que seja para me dizer que fechamos a compra do terreno em Alphaville. Rodrigo, temos um problema. O proprietário está exigindo mais 300 mil além do valor acordado. Aparentemente descobriu que você pretende construir um shopping no local. Que ele vá para o inferno, contrate os melhores advogados e encontre uma forma de pressionar este miserável. Ninguém chantageia Rodrigo Vasconcelos. Sua voz ecoava pela cabine luxuosa do carro como o rugido de um predador acuado. Era exatamente essa mentalidade que o havia tornado um dos empresários mais temidos e respeitados de São Paulo. Rodrigo não conhecia meio termo. Ou você estava com ele, ou estava contra ele. E quem estava contra ele, invariavelmente se arrependia. Ele mantinha uma rede de contatos que incluía políticos influentes, juízes poderosos e empresários inescrupulosos. Todos sabiam que cruzar o caminho de Rodrigo Vasconcelos era uma receita para o desastre profissional. Enquanto acelerava pela Avenida Paulista, observando os pedestres correndo desesperadamente para se abrigar da chuva torrencial, Rodrigo sentia uma satisfação perversa. Ele estava seco, aquecido e confortável dentro de sua bolha de luxo, enquanto lá fora as pessoas comuns enfrentavam as intempéries da vida. Era exatamente assim que deveria ser. Ele no topo da pirâmide social e os outros lutando pelos restos. Naquele momento, falando ao telefone e dirigindo em alta velocidade pela pista molhada, Rodrigo Vasconcelos não imaginava que sua vida estava prestes a mudar drasticamente. A árvore centenária plantada décadas atrás por jardineiros da prefeitura esperava pacientemente em sua trajetória, como se o destino estivesse preparando o palco para uma lição de humildade que ele jamais esqueceria. O destino, no entanto, tem uma forma peculiar de ensinar humildade àqueles que se julgam intocáveis. Continue 1201, tópico 2. O impacto foi devastador. A Maserati azul escura colidiu contra a árvore centenária com uma força que ecoou pela Avenida Paulista como um trovão ensurdecedor. O para-brisa se estilhaçou em milhares de fragmentos brilhantes. O capô se contorceu como papel amassado e o ronco orgulhoso do motor V8 foi substituído pelo som agudo dos pneus derrapando no asfalto molhado. Rodrigo Vasconcelos, o empresário que há poucos segundos se considerava o dono do mundo, agora estava inconsciente, com sangue escorrendo pela testa e o corpo imóvel preso entre os ferros retorcidos que um dia foram seu orgulho. A chuva continuava implacável, lavando o sangue que começava a se acumular no asfalto ao redor dos destroços. Os primeiros curiosos se aproximaram cautelosamente, sussurrando entre si enquanto tentavam identificar o motorista através dos vidros esfumaçados. Um motoqueiro parou na calçada e imediatamente ligou para o SAMU, gritando no telefone: "Acidente grave na Paulista, altura do número 1500. Tem um cara preso dentro de uma Maserati totalmente destruída." O Hospital Sírio-Libanês, referência em atendimento médico de emergência para a elite paulistana, recebeu a ligação às 11h47. A equipe de resgate já estava a caminho quando as primeiras informações chegaram. Paciente masculino, aproximadamente 40 anos, acidente automobilístico de alta gravidade, possível lesão na coluna vertebral. O Dr. Eduardo Mendes, neurocirurgião renomado e chefe da emergência, cancelou imediatamente seus compromissos da manhã. 45 minutos depois,
Rodrigo dava entrada no hospital ainda inconsciente. Sua carteira Hermès, milagrosamente preservada, revelou sua identidade, fazendo com que a equipe médica redobrasse os cuidados. Não era apenas mais um acidente de trânsito. Era Rodrigo Vasconcelos, o magnata cujas empresas empregavam milhares de pessoas e cujas doações mantinham boa parte dos equipamentos do próprio hospital. Dr. Mendes, os exames preliminares indicam fratura na vértebra L2 e possível lesão na medula espinhal, informou a enfermeira-chefe Luciana, uma mulher experiente que já havia presenciado casos similares. Ele está respondendo aos estímulos dos membros superiores, mas não há resposta nos membros inferiores. Dr. Mendes examinou as tomografias com a seriedade de quem carregava décadas de experiência médica. Aos 55 anos, ele havia operado presidentes, celebridades e outros empresários poderosos, mas cada caso era único em sua complexidade. Prepare a sala de cirurgia. Vamos operar nas próximas 2 horas e convoquem toda a equipe. Este homem não pode ficar paralítico. Enquanto isso, no 30º andar do edifício Copacabana, Sandra recebeu a ligação que mudaria sua rotina para sempre. A voz trêmula do policial do outro lado da linha ecoava através do telefone. Senhorita, o senhor Rodrigo Vasconcelos sofreu um acidente automobilístico grave. Ele está internado no Sírio-Libanês em estado crítico. A secretária, que trabalhava há uma década para Rodrigo, sentiu o sangue gelar nas veias. Apesar do temperamento difícil do patrão, ela nutria por ele um carinho genuíno, como se fosse um filho rebelde que precisava constantemente de cuidados especiais. Meu Deus, ele estava bem quando saiu daqui há 1 hora, murmurou, já pegando a bolsa e cancelando todos os compromissos do dia. A notícia se espalhou como fogo em palha seca pelos círculos empresariais de São Paulo. Os telefones dos escritórios tocavam incessantemente. Ações das empresas do Grupo Vasconcelos despencavam na Bolsa de Valores e reuniões foram canceladas em cascata. Rodrigo havia construído um império tão centralizado em sua pessoa que sua ausência repentina causava ondas de pânico em todo o mercado financeiro. Na sala de cirurgia do Sírio-Libanês, Dr. Mendes trabalhava com precisão cirúrgica enquanto sua equipe o auxiliava na delicada operação. A vértebra L2 estava severamente fraturada e fragmentos ósseos pressionavam perigosamente a medula espinhal. Cada movimento do bisturi era calculado com milímetros de precisão. Um erro poderia condenar Rodrigo a uma cadeira de rodas para o resto da vida. Doutor, a pressão arterial está subindo, alertou o anestesista Dr. Carlos, monitorando os sinais vitais que piscavam nos equipamentos ultramodernos ao redor da mesa de operações. Aumentem a dosagem do relaxante muscular e mantenham-me informado sobre qualquer alteração, respondeu Dr. Mendes, sem desviar os olhos da coluna vertebral exposta à sua frente. Este homem tem uma constituição física privilegiada. Isso pode ajudar na recuperação, mas o dano é extenso. 5 horas depois, a cirurgia estava concluída. Dr. Mendes removeu as luvas cirúrgicas com gestos cansados e se dirigiu à sala de espera, onde Sandra aguardava ansiosamente ao lado de Márcia, a advogada de Rodrigo e outros executivos das empresas do grupo. O silêncio no ambiente era sepulcral, quebrado apenas pelo som das máquinas de café e pelos sussurros preocupados dos presentes. A cirurgia foi tecnicamente bem sucedida, anunciou o Dr. Mendes, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Conseguimos estabilizar a fratura e reduzir a pressão sobre a medula espinhal. No entanto, existe uma probabilidade significativa de que o Sr. Vasconcelos tenha perdido permanentemente os movimentos das pernas. Sandra levou a mão à boca para conter um grito de horror. Márcia fechou os olhos e suspirou profundamente.
Os executivos se entreolharam, com expressões que misturavam preocupação genuína com cálculos estratégicos sobre o futuro das empresas. "Quanto tempo até sabermos se ele voltará a andar?" perguntou Márcia, sempre prática em suas abordagens. "Nas próximas semanas, saberemos mais. Muito. Dependerá da resposta dele aos tratamentos de fisioterapia e reabilitação. Mas é importante que todos se preparem para a possibilidade de que esta seja uma condição permanente", explicou o médico, acostumado a entregar notícias devastadoras com delicadeza profissional. Quando Rodrigo finalmente recuperou a consciência, 3 dias depois, a primeira coisa que notou foi o silêncio. Não havia o ruído constante do trânsito, nem as vozes dos subordinados, nem o toque incessante do telefone. Apenas o bipear monótono dos equipamentos médicos e o eco abafado de conversas distantes no corredor do hospital. Tentou mexer os pés e sentiu o pânico crescer em seu peito quando percebeu que não conseguia senti-los. Suas mãos tatearam desesperadamente a extensão de suas pernas sob o lençol hospitalar, confirmando seus piores temores. "Enfermeira! Enfermeira!" gritou com uma voz rouca que não reconhecia como sua. A enfermeira que entrou no quarto era uma mulher jovem, de aproximadamente 25 anos, com cabelos castanhos presos em um coque impecável e olhos gentis que contrastavam com a eficiência profissional de seus movimentos. "Senhor Vasconcelos, o senhor está acordado. Como se sente?" "Não consigo mexer as pernas. O que vocês fizeram comigo?" Rodrigo bradou, sua voz ecoando pela suíte hospitalar luxuosa que mais parecia um quarto de hotel 5 estrelas. "Vou chamar o Dr. Mendes imediatamente", respondeu ela calmamente, acostumada a lidar com pacientes em estado de choque pós-operatório. Naquele momento, olhando para o teto branco do hospital e sentindo pela primeira vez na vida a impotência absoluta, Rodrigo Vasconcelos começou a compreender que todo o dinheiro do mundo não poderia comprar de volta o que ele havia perdido naquela manhã chuvosa de março. Continue 1203. Tópico 3. 2 semanas haviam se passado desde o acidente e Rodrigo Vasconcelos enfrentava a realidade mais cruel de sua existência. Estava confinado a uma cadeira de rodas de última geração, importada da Alemanha, que custara mais que um carro popular, mas que não conseguia devolver-lhe a dignidade que sentia ter perdido. A suíte presidencial do Hospital Sírio-Libanês havia se tornado sua prisão dourada, decorada com flores caríssimas que chegavam diariamente de empresários amigos e políticos que mantinham alianças estratégicas com seu império empresarial. Dr. Eduardo Mendes entrou no quarto com uma prancheta nas mãos e a expressão séria de quem carregava décadas tratando de casos complexos. "Rodrigo, precisamos conversar sobre o próximo passo do seu tratamento. Chegou a hora de começarmos a fisioterapia intensiva." "Fisioterapia para quê? Para me ensinar a aceitar que vou passar o resto da vida numa cadeira de rodas?" Rodrigo virou o rosto para a janela, observando a movimentação da cidade lá embaixo. Os carros circulavam livremente pela Avenida Paulista, as pessoas caminhavam apressadas pelas calçadas e ele estava ali, imóvel como uma estátua de mármore caída de seu pedestal. A medicina evoluiu muito. Temos equipamentos de última geração, técnicas inovadoras e uma equipe excepcional de fisioterapeutas especializados em lesões medulares, explicou o Dr. Mendes, tentando injetar esperança na voz. "Existe uma nova fisioterapeuta que começou a trabalhar conosco há 3 meses. Ela tem resultados excepcionais com pacientes que apresentam seu tipo de lesão." "Não me interessa. Contrate os melhores especialistas do mundo, traga médicos de Houston, de Zurique, do Japão. Eu pago qualquer quantia", declarou Rodrigo, com a arrogância de quem ainda acreditava que o dinheiro resolvia todos os problemas da existência humana.
Dr. Mendes suspirou discretamente. Conhecia aquele tipo de paciente. Homens poderosos que enfrentavam pela primeira vez na vida uma situação que o dinheiro não podia resolver. Rodrigo, antes de pensarmos em especialistas internacionais, que tal conhecer nossa equipe? Posso garantir que você ficará impressionado com a competência deles. Do lado externo da porta, Marina Silva ajustava os equipamentos em sua mochila terapêutica enquanto revisava mentalmente o caso do novo paciente. Aos 28 anos, ela era uma das fisioterapeutas mais respeitadas do hospital, especializada em reabilitação neurológica e reconhecida por sua abordagem inovadora que combinava técnicas convencionais com métodos alternativos discretos que aprendera na infância. Marina possuía 1,65 m de altura, cabelos negros ondulados que sempre mantinha presos em um rabo de cavalo prático durante o trabalho, e olhos castanhos profundos que refletiam uma determinação herdada de gerações de mulheres guerreiras. Sua pele morena revelava as origens interioranas e suas mãos, sempre perfumadas com um óleo essencial de copaíba que preparava em casa, carregavam uma sensibilidade especial que os pacientes percebiam desde o primeiro toque. Crescera em Cidade Tiradentes, na periferia de São Paulo, onde sua mãe trabalhava como empregada doméstica para sustentar o sonho da filha de cursar uma universidade. Marina havia conquistado uma bolsa integral de estudos na Universidade São Marcos, formando-se em fisioterapia com louvor e especializando-se em reabilitação neurológica na Santa Casa de Misericórdia. Seu diferencial estava na abordagem holística que desenvolvera ao longo dos anos, combinando ciência moderna com os conhecimentos ancestrais que sua avó Benedita lhe ensinara durante as férias escolares no interior de Minas Gerais. Doutora Marina, o paciente do quarto 1507 está aguardando. É o empresário Rodrigo Vasconcelos, informou a enfermeira Carla, uma mulher experiente que conhecia a reputação difícil do novo paciente. Já li o prontuário dele. Lesão em L2. Cirurgia bem-sucedida, mas com prognóstico reservado para a recuperação total da mobilidade, respondeu Marina, verificando mais uma vez seus equipamentos. Como ele está reagindo ao tratamento psicológico? Mal. Recusou-se a falar com a psicóloga, gritou com o nutricionista e ontem jogou o almoço no chão porque não gostou da comida do hospital, relatou Carla, balançando a cabeça com desaprovação. Ele tem um temperamento complicado. Marina sorriu discretamente. Havia tratado dezenas de pacientes difíceis ao longo de sua carreira, desde executivos arrogantes até atletas profissionais frustrados. Sua estratégia era sempre a mesma: paciência, profissionalismo e uma dose controlada de firmeza quando necessário. Todos reagem de forma diferente ao trauma. Vou conversar com ele. Quando ela entrou no quarto, o primeiro impacto foi visual. A suíte parecia mais um escritório executivo que um ambiente hospitalar. Havia um laptop aberto sobre a mesa, de cabeceira, pilhas de documentos espalhados pela cama e 3 celulares tocando simultaneamente. Rodrigo estava debruçado sobre papéis, tentando manter o controle de seus negócios, mesmo na condição atual. Bom dia, Sr. Vasconcelos. Sou Marina Silva, fisioterapeuta responsável pela sua reabilitação. Apresentou-se ela, mantendo o tom profissional, mas caloroso que aprendera a utilizar com pacientes resistentes. Rodrigo levantou os olhos dos documentos e a primeira coisa que notou foi o aroma sutil de copaíba que emanava das mãos dela. Era um cheiro que despertava nele uma memória longínqua e inexplicável, como se tivesse sentido aquela fragrância em algum lugar distante de sua infância. Fisioterapeuta? Eu disse ao Dr. Mendes que quero especialistas internacionais, não funcionários locais. O desprezo em sua voz era palpável, mas Marina já havia enfrentado situações similares.
Compreendo sua preocupação, Sr. Vasconcelos. Trabalhei em centros de reabilitação na Inglaterra e nos Estados Unidos antes de retornar ao Brasil. Posso garantir que nossa metodologia aqui é tão avançada quanto qualquer lugar do mundo. Inglaterra? Estados Unidos? Rodrigo a observou com maior atenção, tentando processar a informação. Esperava encontrar uma fisioterapeuta comum do SUS, não alguém com credenciais internacionais. Que centros? Instituto Nacional de Reabilitação Neurológica de Londres e Centro de Lesões Medulares da Universidade de Miami, respondeu ela naturalmente, começando a organizar seus equipamentos. Agora, se me permite, gostaria de fazer uma avaliação inicial da sua mobilidade e sensibilidade. Durante os 45 minutos seguintes, Marina conduziu uma avaliação meticulosa, testando reflexos, sensibilidade e resposta muscular com a precisão de uma especialista experiente. Suas mãos trabalhavam com uma delicadeza que contrastava com a firmeza profissional, e Rodrigo percebeu que ela não o tratava com a reverência que estava acostumado a receber, nem com a pena que tanto odiava nos últimos dias. Seus músculos apresentam boa resposta nos membros superiores e há indicações de que a lesão pode não ter sido completa, explicou ela, fazendo anotações em sua prancheta. Vamos começar com exercícios de fortalecimento do core e estimulação elétrica funcional. É importante manter uma rotina disciplinada. Estimulação elétrica? Isso funciona? Perguntou Rodrigo, demonstrando interesse genuíno pela primeira vez desde o acidente. Em muitos casos, sim. Especialmente quando combinada com outras técnicas, respondeu Marina, guardando seus equipamentos. Preciso que o senhor entenda que a reabilitação é um processo longo e exige dedicação total. Não há milagres instantâneos, apenas trabalho árduo e perseverança. Quando ela se preparava para sair, Rodrigo a chamou. Marina, você disse outras técnicas. Que outras técnicas? Ela hesitou por um momento, sabendo que sua resposta poderia determinar o sucesso ou fracasso do tratamento. Técnicas complementares que alguns colegas consideram não convencionais, mas que têm apresentado resultados interessantes quando aplicadas corretamente. Naquela noite, sozinho em sua suíte hospitalar, Rodrigo ficou pensando no aroma de copaíba e na confiança tranquila daquela fisioterapeuta. Pela primeira vez desde o acidente, havia sentido algo além de desespero, uma fagulha minúscula de esperança. Continue 1206. Tópico 4. 3 semanas se passaram desde o primeiro encontro entre Marina e Rodrigo, e as sessões de fisioterapia haviam se tornado verdadeiros campos de batalha psicológico. A suíte 1507 do Hospital Sírio-Libanês testemunhava diariamente embates entre a determinação profissional de Marina e a resistência obstinada de um homem que se recusava a aceitar suas limitações. Eu não vou fazer esses exercícios ridículos, gritou Rodrigo, empurrando violentamente o equipamento de estimulação elétrica que Marina havia preparado cuidadosamente. Isso é perda de tempo. Quero que contratem o Dr. Hans Müller de Munique. Ele é o melhor neurocirurgião do mundo. Marina manteve a calma, como fazia todos os dias há 3 semanas. Recolheu os equipamentos espalhados no chão com a paciência de quem compreendia que a raiva dele não era direcionada a ela, mas sim ao destino cruel que o havia colocado naquela situação. Sr. Vasconcelos, o Dr. Müller não pode refazer sua cirurgia. O que foi feito, foi feito. Agora precisamos trabalhar com a realidade atual. Realidade? A minha realidade é que comando um império de 2 bilhões de reais. A minha realidade é que tenho contatos no mundo inteiro. A minha realidade é que não aceito ficar aleijado pelo resto da vida. Rodrigo bateu os punhos nos braços da cadeira de rodas, fazendo um barulho que ecoou pelo quarto luxuoso.
Marina se aproximou da janela e observou o movimento da cidade lá embaixo. Era uma tarde de abril em São Paulo, com aquele céu cinzento típico do outono paulistano que parecia refletir o humor sombrio de seu paciente mais difícil. Sabe o que eu vejo quando olho para baixo? Milhões de pessoas enfrentando suas próprias batalhas, cada uma lutando contra suas próprias limitações, seus próprios medos, suas próprias dores. Poupe-me da filosofia barata. Essas pessoas lá embaixo não têm o que perder. Eu tenho responsabilidades, compromissos, pessoas que dependem de mim, retrucou Rodrigo, seguindo o olhar dela pela janela. E o senhor acha que cumprirá essas responsabilidades se recusando a fazer fisioterapia? Acha que vai ajudar as pessoas que dependem de você se ficar aqui se lamentando? Marina virou-se para encará-lo diretamente. Era a primeira vez que ela o confrontava com tanta firmeza. O silêncio que se seguiu foi denso como a neblina que às vezes cobria a cidade pela manhã. Rodrigo a observou com atenção, notando a determinação em seus olhos castanhos e a postura ereta que demonstrava uma força interior que ele não conseguia compreender totalmente. Havia algo naquela mulher que o intrigava, uma mistura de competência profissional e serenidade pessoal que contrastava com todas as pessoas de seu círculo social. "De onde você vem, Marina? Qual é a sua história?" perguntou ele subitamente, abandonando o tom agressivo pela primeira vez desde que se conheceram. Marina hesitou. Sabia que revelar sua origem humilde poderia mudar completamente a dinâmica do tratamento. Rodrigo era conhecido por sua arrogância classista, e descobrir que ela vinha da periferia poderia fazê-lo desvalorizar completamente sua competência profissional. "Isso é relevante para seu tratamento, Sr. Vasconcelos?" "Talvez. Você fala como alguém que conhece dificuldades reais, não como esses médicos, playboys que só conhecem problemas de rico", respondeu ele, demonstrando uma perspicácia que Marina não esperava. "Cresci em Cidade Tiradentes. Minha mãe trabalha como empregada doméstica desde que me entendo por gente. Consegui uma bolsa de estudos na universidade e me especializei no exterior com muito sacrifício e determinação", ela contou, omitindo propositalmente o fato de que sua mãe trabalhava para famílias ricas da região da Avenida Paulista. Rodrigo absorveu a informação em silêncio. Cidade Tiradentes era uma das regiões mais carentes de São Paulo, e ele sabia que sair de lá para se tornar uma fisioterapeuta especializada em um hospital de elite representava uma jornada épica de superação. E por que voltou para o Brasil? Poderia ter ficado nos Estados Unidos ou na Inglaterra ganhando muito mais dinheiro. "Porque aqui estão as pessoas que mais precisam de ajuda. No exterior, eu atendia executivos, atletas profissionais, pessoas que tinham acesso aos melhores tratamentos do mundo. Aqui, posso fazer a diferença na vida de pessoas que realmente não têm outras opções", respondeu Marina, organizando novamente seus equipamentos. "Então você veio aqui para salvar os coitadinhos? Que nobre da sua parte." O sarcasmo voltou à voz de Rodrigo, mas desta vez soava menos venenoso e mais defensivo. "Vim aqui para fazer meu trabalho da melhor forma possível, e isso inclui tratar pacientes teimosos e arrogantes que acham que o mundo gira ao redor deles", retrucou ela, com um sorriso irônico que desarmiçou completamente a agressividade dele. Durante os dias seguintes, algo sutil começou a mudar na dinâmica entre eles. Rodrigo continuava resistindo aos exercícios, mas passou a fazer perguntas sobre as técnicas utilizadas, demonstrando curiosidade genuína pelo processo de reabilitação. Marina, por sua vez, começou a perceber que por trás da arrogância havia um homem profundamente assustado que estava enfrentando pela primeira vez na vida uma situação sobre a qual não tinha controle total. "Marina, você mencionou técnicas não convencionais no nosso primeiro encontro. O que exatamente você quis dizer com isso?"
Perguntou ele durante uma sessão particularmente produtiva, onde havia conseguido mover ligeiramente os músculos da coxa direita. Marina parou o que estava fazendo e o observou atentamente. Era uma pergunta que ela esperava há semanas, mas sabia que sua resposta poderia destruir toda a confiança que haviam construído. São técnicas complementares que aprendi com minha avó no interior de Minas Gerais. Ela era, como posso dizer, uma curandeira respeitada na região. Curandeira? Você está falando de macumba, benzimentos, essas coisas? A incredulidade na voz de Rodrigo era evidente. Estou falando de conhecimentos ancestrais sobre o corpo humano que foram passados de geração em geração. Técnicas de massagem, uso de plantas medicinais, imposição de mãos, métodos que a medicina moderna está começando a estudar e validar cientificamente, explicou ela, preparando-se para a rejeição que geralmente seguia esse tipo de revelação. Rodrigo ficou em silêncio por vários minutos, processando a informação. Sua formação racional e materialista entrava em conflito com uma curiosidade crescente sobre aquela mulher que conseguia despertar sensações em seu corpo que os médicos diziam ser impossíveis. E você acredita nessas coisas? Acredito no que funciona. E se algo pode ajudar na sua recuperação, independente de ser científico ou tradicional, não vejo motivo para desprezar. Respondeu Marina, aplicando o óleo de copaíba nas mãos antes de iniciar a massagem terapêutica diária. O aroma familiar envolveu Rodrigo novamente e desta vez a memória que ele tentava recuperar se tornou mais nítida. Era uma lembrança de sua infância, antes da fortuna da família, quando visitava a fazenda do avô no interior de Minas Gerais. Havia uma senhora idosa que cuidava dos ferimentos, dos trabalhadores rurais, e suas mãos tinham o mesmo cheiro de copaíba que sentia agora. Minha avó usava óleo de copaíba, murmurou ele, mais para si mesmo que para ela. Marina interrompeu a massagem e o observou com surpresa. Seu avô tinha uma fazenda? Tinha, em Poços de Caldas. Eu passava as férias lá quando era criança, antes da família ficar rica de verdade. Rodrigo falou como se estivesse descobrindo uma memória perdida. Havia uma senhora, Dona Benedita, que cuidava de todo mundo com ervas e orações. Meu avô dizia que ela tinha o dom de curar. O coração de... Marina disparou. Benedita era o nome de sua avó, que havia morado durante décadas em Poços de Caldas antes de se mudar para São Paulo. Seria uma coincidência extraordinária ou o destino estava pregando uma peça cósmica neles dois? Dona Benedita Silva? Perguntou ela, mal conseguindo controlar a emoção na voz. Rodrigo a olhou fixamente, tentando entender a conexão. Sim, como você sabe? Ela era minha avó. Continue. 1208. Tópico 5. O silêncio que se seguiu à revelação foi tão profundo que os únicos sons audíveis eram o bip constante dos monitores médicos e o ruído distante do trânsito paulistano. Lá embaixo, Rodrigo encarava Marina com uma expressão que misturava incredulidade, confusão e algo que ele não conseguia identificar completamente. Talvez fosse o reconhecimento de que o destino havia tecido uma trama mais complexa do que sua mente racional poderia compreender. Sua avó era Dona Benedita? Repetiu ele, como se precisasse ouvir as palavras novamente para acreditar. A benzedeira que curava os trabalhadores da fazenda do meu avô? Marina assentiu, sentindo o coração acelerar enquanto as memórias da infância se misturavam com a realidade presente. Ela me contava histórias sobre a fazenda onde trabalhara na juventude, sobre uma família poderosa que havia perdido as origens humildes. Dizia que um dia voltaria para cuidar do menino perdido da família. Menino perdido? Rodrigo franziu a testa, tentando recuperar fragmentos de conversas antigas que sua mente havia arquivado há décadas.
Ela me chamava assim quando eu me machucava brincando na fazenda. Dizia que eu estava perdido entre duas vidas. A simples que conhecia lá e a complicada que me esperava na cidade. A atmosfera no quarto se transformou completamente. O que antes era apenas uma relação médico-paciente, agora carregava o peso de uma história familiar entrelaçada por décadas de coincidências que pareciam pequenos milagres. Marina continuou aplicando o óleo de copaíba nas mãos, mas agora cada movimento tinha um significado diferente. Era como se estivesse cumprindo uma promessa feita por sua avó décadas atrás. Minha avó morreu há 5 anos, contou Marina, sua voz carregada de saudade. Nos últimos meses de vida, ela ficava delirando sobre um menino que precisava ser curado, um homem poderoso que havia esquecido suas raízes. Dizia que eu seria escolhida para ajudá-lo a encontrar o caminho de volta. Rodrigo fechou os olhos, permitindo que as mãos de Marina trabalhassem nos músculos tensos de suas pernas. O aroma de copaíba o transportava para tardes quentes na fazenda, quando corria pelos campos descalço e se sentia livre de todas as expectativas que pesariam sobre seus ombros no futuro. Eu adorava aquele lugar. Era o único lugar onde me sentia eu mesmo. E o que aconteceu? Por que pararam de ir à fazenda? Perguntou Marina, aplicando uma pressão delicada, mas firme, nos pontos de tensão que havia identificado. Meu pai vendeu tudo quando eu tinha 12 anos. Disse que era um investimento improdutivo, que tínhamos negócios mais lucrativos na cidade. Nunca mais voltei ao interior. Rodrigo abriu os olhos e encontrou o olhar compassivo de Marina. Acho que foi quando comecei a me tornar isso que sou hoje. E o que você é hoje, Sr. Vasconcelos? Ela perguntou suavemente, continuando a massagem terapêutica, que agora parecia ter uma dimensão espiritual que nenhum dos dois conseguia ignorar. Um homem que esqueceu quem era antes de ter dinheiro. Um homem que se tornou tão obcecado pelo poder que perdeu a capacidade de sentir gratidão. Respondeu ele com uma honestidade que o surpreendeu. Minha avó Benedita tentou me ensinar sobre humildade, sobre respeitar as pessoas, independente de sua posição social. Eu ignorei tudo isso. Marina parou a massagem por um momento e colocou as mãos sobre os ombros dele, um gesto que transcendia o protocolo médico. Ela sempre dizia que nunca é tarde para um coração se reconectar com sua essência verdadeira, que as maiores curas acontecem quando a pessoa aprende a orar não por privilégios, mas por sabedoria. Orar? Rodrigo riu amargamente. Faz mais de 20 anos que não rezo. Depois que construí meu império, passei a acreditar que o único Deus digno de adoração era o dinheiro. Minha avó dizia que a oração não é sobre pedir coisas para Deus, é sobre se conectar com algo maior que nosso ego. Algo que nos lembra que somos parte de uma teia maior de relacionamentos e responsabilidades, explicou Marina, retomando a massagem com movimentos que pareciam carregar séculos de sabedoria ancestral. Durante as 2 semanas seguintes, as sessões de fisioterapia se tornaram momentos de revelação mútua. Rodrigo começou a contar histórias de sua infância na fazenda, das lições que aprendera com os trabalhadores rurais, das tardes que passara observando sua avó Benedita preparar remédios caseiros e ouvir as confissões dos aflitos que buscavam sua ajuda. Marina, por sua vez, compartilhou memórias de sua própria juventude em Cidade Tiradentes, onde sua avó havia se mudado após deixar o interior. Contou sobre as noites em que Dona Benedita lhe ensinava a preparar óleos medicinais, a importância de combinar conhecimento científico com intuição espiritual e sobre as profecias que a velha senhora fazia sobre o futuro da neta. Ela dizia que eu seria uma ponte, revelou Marina durante uma sessão particularmente emotiva. Uma ponte entre 2 mundos, o científico e o espiritual, o rico e o pobre, o orgulhoso e o humilde.
E você acredita que é isso que está acontecendo agora? Perguntou. Rodrigo, observando as mãos hábeis dela trabalhando em seus músculos atrofiados. Não sei se acredito, mas sei que, desde que começamos essas sessões, você tem mostrado pequenas melhoras que os médicos não conseguem explicar completamente, respondeu ela, aplicando uma técnica de acupressão que havia aprendido com a avó. Era verdade. Rodrigo havia recuperado parcialmente a sensibilidade na parte superior das coxas. Conseguia mover os dedos dos pés com esforço concentrado e sentia formigamentos esporádicos que indicavam atividade neural onde antes havia apenas dormência completa. Dr. Mendes estava intrigado com a evolução do caso, especialmente considerando que os exames não mostravam mudanças significativas na estrutura da medula espinhal. Marina, disse Rodrigo numa tarde de maio, quando a chuva voltara a martelar as janelas do hospital. Você acha que sua avó sabia que isso ia acontecer? O acidente, nosso encontro, tudo isso? Marina parou seus movimentos e o observou com uma expressão pensativa. Minha avó costumava dizer que Deus escreve certo por linhas tortas, que às vezes o que parece uma tragédia é apenas o início de uma transformação necessária. Transformação. Rodrigo repetiu a palavra como se fosse um conceito estrangeiro. Transformação de prioridades, de valores, de propósito, explicou ela, limpando as mãos com uma toalha perfumada com lavanda. Talvez você não tenha perdido apenas o movimento das pernas naquele acidente. Talvez tenha perdido também as correntes que o prendiam a uma versão de si mesmo que não o fazia feliz. Naquela noite, sozinho em sua suíte hospitalar, Rodrigo ficou olhando para o teto por horas, processando tudo o que havia descoberto nas últimas semanas. Pela primeira vez em décadas, tentou rezar, não por milagres ou privilégios, mas por compreensão. E quando finalmente adormeceu, sonhou com campos verdes, cheiro de terra molhada e as mãos calorosas de uma benzedeira que o chamava de menino perdido, enquanto prometia que ele encontraria o caminho de volta para casa. Continue. 12/9. Tópico 6. O mês de maio trouxe uma mudança inesperada na rotina do hospital sírio-libanês. Marina havia solicitado uma folga no dia 13 de maio, data da tradicional festa de São Benedito na comunidade de Cidade Tiradentes, onde crescera. Era uma celebração que acontecia há mais de 30 anos na pequena capela construída pelos próprios moradores e representava muito mais que uma festividade religiosa. Era um momento de união, fé e resistência de uma comunidade que enfrentava diariamente as adversidades da periferia paulistana. Rodrigo chegou ao hospital naquela manhã esperando encontrar Marina para sua sessão de fisioterapia das 9 horas. Havia dormido mal na noite anterior, atormentado por dores fantasmas e pela dependência emocional que estava desenvolvendo pelas sessões terapêuticas que se tornaram o ponto alto de seus dias. Quando a enfermeira Carla informou que Marina não estaria presente, ele sentiu uma irritação desproporcional que o surpreendeu. Como assim ela não está? Onde ela foi? Questionou Rodrigo com a agressividade que pensava ter deixado para trás nas últimas semanas. Dr. Marina solicitou folga para participar de uma festa religiosa em sua comunidade, explicou. Carla pacientemente, acostumada aos altos e baixos emocionais dos pacientes em reabilitação. Festa religiosa? Que festa religiosa é mais importante que seus pacientes? Rodrigo bateu o punho no braço da cadeira de rodas, fazendo um barulho que ecoou pelo corredor do hospital. A enfermeira suspirou discretamente. Conhecia aquele padrão de comportamento, pacientes que desenvolviam dependência afetiva de seus terapeutas e reagiam mal a qualquer ausência. É a festa de São Benedito, uma tradição muito importante na comunidade dela. Dr. Marina trabalhou extra na semana passada para compensar a ausência de hoje. Durante todo aquele dia,
Rodrigo se sentiu inquieto e abandonado. Tentou trabalhar em seus negócios, fazer ligações para os escritórios, revisar contratos, mas nada conseguia preencher o vazio que sentia. Era como se Marina tivesse levado consigo não apenas suas habilidades terapêuticas, mas também uma luz que ele não percebia estar acostumado a receber. Enquanto isso, em Cidade Tiradentes, Marina participava da celebração mais importante de sua vida comunitária. A pequena capela de São Benedito estava decorada com flores amarelas e vermelhas, as cores tradicionais do Santo Negro, que representava esperança e resistência para a população afrodescendente da periferia. O aroma de pipoca doce, pamonha e quentão pairava no ar, misturando-se com o som dos tambores e das canções religiosas que ecoavam pelas ruas do bairro. Marina usava um vestido branco simples, como mandava a tradição, e carregava uma vela amarela que havia sido benzida pela atual benzedeira da comunidade, Dona Esperança, uma senhora de 80 anos que assumira o papel de curandeira local após a morte de sua avó. Durante a procissão, ela rezou intensamente por Rodrigo, pedindo a São Benedito que iluminasse o caminho de cura dele, não apenas física, mas principalmente espiritual. Marina, minha filha, você parece preocupada, observou Dona Esperança, aproximando-se dela após a missa campal celebrada no pequeno campo de futebol da comunidade. Estou tratando de um paciente muito complicado, Dona Esperança. É um homem rico, orgulhoso, que sofreu um acidente e pode não voltar a andar. Ele tem conexões com minha família que só descobrimos recentemente, contou Marina, baixando a voz para não ser ouvida pelos outros participantes da festa. Dona Esperança a observou com os olhos sábios de quem havia dedicado a vida inteira a compreender os mistérios da alma humana. Sua avó Benedita me falou desse homem antes de morrer. Disse que você seria escolhida para curá-lo, mas que a cura dele não seria apenas do corpo. O que a senhora quer dizer? Perguntou Marina, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Homens como esse não ficam aleijados só nas pernas, filha. Ficam aleijados no coração, na alma, na capacidade de amar e ser amado. Sua missão não é apenas fazê-lo andar novamente, é fazê-lo lembrar de como ser humano, explicou Dona Esperança, colocando suas mãos calejadas sobre os ombros de Marina. Naquela tarde, enquanto participava das brincadeiras tradicionais da festa e comia pamonha feita pelas senhoras da comunidade, Marina refletiu sobre as palavras de Dona Esperança. Pensou em Rodrigo, sozinho no hospital, provavelmente furioso com sua ausência, incapaz de compreender que existiam valores mais importantes que conveniência pessoal. De volta ao hospital, Rodrigo passou o dia inteiro remoendo sua irritação. Ligou para Sandra, sua secretária, e descarregou sua frustração em uma série de ordens contraditórias sobre negócios que poderiam esperar. Gritou com as enfermeiras por questões insignificantes e se recusou a comer o almoço preparado especialmente para sua dieta de recuperação. Por volta das 6 da tarde, quando as luzes da cidade começavam a se acender e São Paulo assumia seu visual noturno, Rodrigo teve uma revelação perturbadora. Pela primeira vez em sua vida adulta, ele estava sentindo saudades de alguém. Não era apenas a ausência da fisioterapeuta profissional que o incomodava. Era a falta da presença humana de Marina, de sua serenidade, de seu aroma de copaíba, de sua forma única de combinar competência médica com compaixão genuína. Que diabos está acontecendo comigo? Murmurou para si mesmo, observando seu reflexo no espelho do banheiro adaptado de sua suíte. O homem que o encarava de volta não era mais o empresário arrogante e implacável que dominara os círculos de poder paulistanos por décadas. Era um homem vulnerável, dependente de cuidados, que estava descobrindo emoções que havia suprimido durante tanto tempo que nem sabia mais como processá-las.
A dependência física da cadeira de rodas o incomodava, mas a dependência emocional que estava desenvolvendo por Marina o apavorava. Naquela noite, sozinho em sua cama hospitalar, Rodrigo tentou novamente rezar, como havia feito esporadicamente desde que descobrira a conexão entre Marina e sua infância. Mas desta vez, sua oração foi diferente. Em vez de pedir pela cura de suas pernas, pediu por compreensão sobre o que estava acontecendo em seu coração. Dona Benedita, sussurrou no escuro, sentindo-se ligeiramente ridículo, mas incapaz de parar. Se a senhora realmente está em algum lugar ouvindo isso, me ajude a entender o que sua neta está fazendo comigo. Me ajude a entender por que eu me sinto tão perdido sem ela aqui. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo som distante das sirenes de ambulância e pelo burburinho noturno do hospital. Mas, pela primeira vez em meses, Rodrigo adormeceu em paz, como se uma presença invisível estivesse velando seu sono e prometendo que, na manhã seguinte, as respostas começariam a se revelar. No dia seguinte, quando Marina chegou ao hospital com o rosto ainda radiante da alegria da festa comunitária, encontrou Rodrigo mais calmo e introspectivo que o normal. Em vez de reclamações sobre sua ausência, ele fez uma pergunta que a surpreendeu. Como foi sua festa, Marina? Conte-me sobre sua comunidade. E assim começou uma nova fase em seu relacionamento. Uma fase em que Rodrigo começaria a descobrir que existiam formas de riqueza que seu dinheiro jamais poderia comprar. Continue 12:11. Tópico 7. Junho chegou com o frio característico do inverno paulistano, e com ele veio o primeiro milagre pequeno que mudaria para sempre a dinâmica entre Marina e Rodrigo. Era uma manhã de terça-feira, 15 de junho, dia de Santo Antônio, e Marina havia chegado ao hospital carregando consigo a energia especial que sempre a acompanhava após suas orações matinais na pequena capela improvisada que mantinha no quarto onde morava com a mãe. A sessão começou como todas as outras nos últimos 2 meses. Marina organizando meticulosamente seus equipamentos enquanto Rodrigo reclamava das dores que haviam se intensificado durante a madrugada. Mas havia algo diferente na atmosfera daquele dia. Uma expectativa inexplicável que pairava no ar, como o aroma sutil de copaíba que Marina aplicava discretamente em suas mãos. Hoje vamos trabalhar com uma combinação de estimulação elétrica e mobilização passiva, explicou Marina, preparando os eletrodos que seriam colocados nos músculos da coxa direita de Rodrigo. Preciso que você se concentre completamente nos movimentos, mesmo que não sinta nada inicialmente. Rodrigo assentiu, já acostumado à rotina que havia se tornado o ritmo de sua nova vida. Mas enquanto Marina posicionava os equipamentos, ele a observou sussurrar algo quase imperceptível. Palavras que não conseguia distinguir completamente, mas que carregavam a cadência ritmada de uma oração. Seus lábios se moviam silenciosamente enquanto suas mãos trabalhavam com precisão médica, criando uma harmonia entre ciência e fé que ele jamais havia testemunhado. "Marina, você está rezando?" perguntou ele, sem tom de reprovação, apenas curiosidade genuína. Ela hesitou por um momento, suas mãos parando sobre os eletrodos. Era a primeira vez que um paciente percebia suas orações silenciosas durante o tratamento. "Estou pedindo bênçãos para que o tratamento seja eficaz", respondeu honestamente, decidindo que a transparência era melhor que subterfúgios. "Que tipo de oração?", insistiu Rodrigo, surpreso por não sentir o escárnio que normalmente acompanhava sua reação a manifestações religiosas. "Uma oração que minha avó me ensinou, para São Benedito, pedindo que ele interceda pela cura completa, do corpo, da mente e do espírito", explicou Marina, retomando o posicionamento dos equipamentos. "Minha avó sempre dizia que a medicina trata o corpo, mas é a fé
que cura a pessoa inteira. Rodrigo fechou os olhos e permitiu que ela continuasse o trabalho. Pela primeira vez, em vez de resistir às palavras sussurradas, ele tentou se conectar com elas, mesmo sem entender completamente seu significado. Havia algo reconfortante na cadência das orações. Uma sensação de proteção que ele não sentia desde a infância na fazenda do avô. Marina aplicou o óleo de copaíba em suas mãos e começou a massagem profunda nos músculos da coxa, combinando pressão terapêutica com movimentos circulares que havia aprendido com sua avó. Enquanto trabalhava, sussurrava a oração que Dona Benedita lhe ensinara especificamente para casos de paralisia. São Benedito glorioso, que intercede pelos aflitos, devolva a este filho a força que mora dentro dele, que seus músculos lembrem da vida, que seus ossos lembrem da dança, que sua alma lembre da gratidão. Foi durante essa oração que aconteceu. Rodrigo sentiu um formigamento diferente na perna direita, mais intenso que os espasmos esporádicos que havia experimentado nas semanas anteriores. E então, sem aviso, sem esforço consciente, seu pé direito se moveu. Não foi um tremor involuntário ou um reflexo muscular. Foi um movimento deliberado, controlado, impossível segundo todos os prognósticos médicos. "Marina!" exclamou ele, com a voz carregada de emoção e incredulidade. "Meu pé se mexeu. Eu senti e controlei o movimento." Marina interrompeu a massagem e olhou para o pé dele, que se movia ligeiramente para cima e para baixo, seguindo a vontade consciente de Rodrigo. Seu coração disparou com uma mistura de alegria profissional e terror espiritual. Sabia que aquele momento representava muito mais que uma melhora médica. Era a confirmação de que as orações de sua avó, os conhecimentos ancestrais, transmitidos por gerações, tinham poder real de cura. "Continue movendo", instruiu ela, tentando manter a calma profissional, enquanto internamente sentia uma gratidão imensa aos santos que havia invocado. "Tente mover os dedos agora." Rodrigo se concentrou intensamente, e um por um, os dedos do pé direito começaram a responder aos seus comandos mentais. Era um movimento ainda fraco, tremulante, mas era movimento onde antes havia apenas paralisia total. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. Lágrimas que não derramava desde a infância, quando chorava de dor após se machucar brincando na fazenda. "Como isso é possível?" perguntou ele, com a voz embargada pela emoção. "Os médicos disseram que era irreversível." Marina colocou suas mãos sobre as dele, sentindo a necessidade de tocá-lo de forma humana, não apenas terapêutica. Às vezes a medicina não tem todas as respostas. Às vezes existe algo maior trabalhando através de nossas mãos, através de nossas intenções, através de nossa fé. Naquele momento, Dr. Eduardo Mendes entrou no quarto para sua visita diária de acompanhamento e encontrou uma cena que o deixou perplexo. Rodrigo movimentando conscientemente o pé direito, enquanto Marina observava com lágrimas nos olhos. O médico se aproximou rapidamente, testando os reflexos e a amplitude de movimento com a curiosidade científica de quem havia dedicado a vida inteira a compreender o funcionamento do sistema nervoso. "Isso é extraordinário", murmurou o Dr. Mendes, fazendo anotações detalhadas em sua prancheta. "Os exames de ontem não mostravam qualquer indicação de que isso seria possível. Rodrigo, você sente dor, formigamento, qualquer sensação diferente?" "Sinto tudo. Pressão, toque, temperatura. É como se minha perna estivesse acordando depois de um sono muito profundo", respondeu Rodrigo, ainda testando os movimentos com a fascinação de uma criança descobrindo um brinquedo novo. Dr. Mendes observou Marina com curiosidade renovada. "Que técnicas você está utilizando? Isso vai além de qualquer protocolo de fisioterapia que eu conheça." Marina hesitou, sabendo que sua resposta poderia comprometer sua credibilidade profissional. Mas olhando para Rodrigo,
Vendo a esperança renascendo em seus olhos pela primeira vez desde o acidente, decidiu ser completamente honesta. Estou combinando fisioterapia convencional com métodos de cura holística, que aprendi com minha avó, massagem com óleos essenciais, imposição de mãos e oração. O silêncio que se seguiu foi tenso. Dr. Mendes era um cientista rigoroso, treinado para confiar apenas em evidências empíricas e métodos comprovados. Mas também era um médico experiente que havia testemunhado casos inexplicáveis ao longo de 3 décadas de carreira. Bom, seja qual for sua metodologia, os resultados falam por si. Continue exatamente o que está fazendo. Nas semanas seguintes, a melhora de Rodrigo se acelerou de forma que desafiava todas as expectativas médicas. A sensibilidade retornou gradualmente à perna direita, depois à esquerda. Os movimentos se tornaram mais coordenados, mais fortes. Mas o mais impressionante era que a melhora física só acontecia durante as sessões com Marina, e especificamente quando ela combinava a fisioterapia com suas orações silenciosas. Marina, disse Rodrigo numa tarde de julho, quando conseguiu flexionar ambos os joelhos pela primeira vez. Eu preciso aprender a fazer o que você faz. Preciso aprender a rezar de verdade. Era a primeira vez em sua vida adulta que Rodrigo pedia humildemente para aprender algo que não podia comprar com dinheiro. E Marina, vendo a sinceridade em seus olhos, soube que o verdadeiro milagre estava apenas começando. Não apenas a cura do corpo, mas a transformação completa de uma alma que havia esquecido como ser grata. Continue. 12:13. Tópico. 8 de julho trouxe consigo uma decisão que abalaria as estruturas emocionais que Rodrigo e Marina haviam construído cuidadosamente ao longo dos meses anteriores. Era uma manhã de segunda-feira, 19 de julho, quando Rodrigo tomou uma resolução que ele próprio sabia ser cruel e injusta, mas que considerava necessária para testar algo que havia se tornado uma obsessão. Descobrir se Marina continuaria tratando dele por profissionalismo médico ou se abandonaria tudo por lealdade familiar. A decisão surgiu durante uma conversa telefônica tensa com seus advogados sobre reduções de custos nas empresas do grupo. Rodrigo, ainda preso à cadeira de rodas, mas com movimentos significativos retornando às pernas, observava pela janela do hospital o movimento matinal de São Paulo, quando uma ideia perversa cruzou sua mente como um raio sombrio. Sandra, quero que você prepare uma carta de demissão, disse ele ao telefone, com a voz fria e calculista que não usava há semanas. Demissão de quem, Sr. Vasconcelos? Perguntou Sandra, estranhando o tom repentinamente autoritário do patrão. Da empregada que trabalha na minha cobertura. Como é mesmo o nome dela? Rodrigo fez uma pausa calculada, fingindo não se lembrar do nome da mãe de Marina. A senhora Conceição? Mas ela trabalha para o senhor há 20 anos. Nunca deu problemas. É uma funcionária exemplar. Sandra parecia genuinamente surpresa com a ordem. Não me interessa há quanto tempo trabalha. Quero que seja demitida hoje mesmo. Prepare os documentos de rescisão com o mínimo exigido por lei. Nada além disso, ordenou Rodrigo, odiando a si mesmo enquanto pronunciava cada palavra. Sandra hesitou do outro lado da linha. Conhecia Conceição Silva havia anos. Uma mulher digna, trabalhadora, que chegava religiosamente às 5 da manhã para preparar o café do Sr. Vasconcelos e mantinha a cobertura impecável como se fosse sua própria casa. Posso perguntar qual é o motivo da demissão? Não, apenas execute minha ordem. Rodrigo desligou o telefone com as mãos trêmulas, sabendo que havia cruzado uma linha moral que talvez não conseguisse mais voltar atrás. 3 horas depois, quando Marina chegou ao hospital para a sessão de fisioterapia do meio-dia, encontrou Rodrigo com uma expressão sombria que não via há semanas.
Ele estava posicionado na cadeira de rodas de frente para a janela, observando a cidade com uma intensidade perturbadora. Bom dia, Sr. Vasconcelos. Como estão as sensações nas pernas hoje? Perguntou Marina, organizando seus equipamentos com a eficiência que havia desenvolvido ao longo dos meses de tratamento. Marina, eu demiti sua mãe hoje, disse Rodrigo, sem se virar, deixando a bomba explodir no ambiente como uma granada emocional. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que Marina pôde ouvir seu próprio coração batendo descompassado. Ela parou de organizar os equipamentos e o encarou com uma expressão que misturava choque, dor e uma raiva fria que ele jamais havia visto em seus olhos castanhos. "O quê?" sussurrou ela, como se não tivesse certeza de ter ouvido corretamente. "Você ouviu bem. Conceição Silva não trabalha mais para mim. Receberá apenas o que a lei exige e nada mais." Rodrigo finalmente se virou para encará-la, forçando-se a manter a expressão impassível, apesar da tempestade emocional que sentia no peito. Marina sentou-se lentamente na cadeira ao lado da cama, como se suas pernas tivessem perdido a capacidade de sustentá-la. "Por quê? Minha mãe trabalhou para o senhor durante 20 anos. Nunca faltou, nunca roubou nada, nunca desrespeitou ninguém." "Não preciso justificar minhas decisões empresariais para funcionários", respondeu Rodrigo, cada palavra saindo de sua boca como cacos de vidro que cortavam sua própria garganta. A transformação na expressão de Marina foi gradual, mas devastadora. A compaixão que ela sempre mantinha nos olhos quando olhava para ele foi substituída por uma frieza profissional que o gelou até os ossos. Ela se levantou, guardou seus equipamentos na mochila com movimentos mecânicos e se dirigiu para a porta. "Aonde você vai?" perguntou Rodrigo, sentindo o pânico crescer em seu peito. "Para casa. Para cuidar da minha mãe, que hoje perdeu o emprego que sustentava nossa família há 2 décadas", respondeu Marina sem se virar. "E meu tratamento? Você vai abandonar meu tratamento?" A voz dele saiu mais desesperada do que pretendia. Marina parou na porta e se virou lentamente para encará-lo. "Sr. Vasconcelos, eu sou uma profissional. Voltarei amanhã para continuar seu tratamento. Mas quero deixar uma coisa muito clara. Se o senhor não readmitir minha mãe e pagar a ela um salário justo pelos 20 anos de serviços prestados, eu revelarei para toda a imprensa de São Paulo como o poderoso empresário Rodrigo Vasconcelos humilha e descarta pessoas que dedicaram suas vidas a servi-lo. Você não faria isso. Seria o fim da sua carreira", desafiou Rodrigo, mas sua voz tremeu ligeiramente. "Teste-me", disse Marina com uma determinação que ele reconhecia. Era a mesma força interior que havia permitido a ela sair de Cidade Tiradentes e se tornar uma fisioterapeuta respeitada. "Minha mãe me ensinou que existem coisas mais importantes que dinheiro ou carreira. Dignidade é uma delas." Após Marina sair, Rodrigo ficou sozinho com o peso esmagador de sua própria crueldade. Tentou justificar para si mesmo que havia sido apenas um teste, uma forma de descobrir quais eram as verdadeiras motivações dela. Mas a verdade que tentava esconder de si mesmo era mais complexa. Estava apaixonado por Marina e aterrorizado com essa vulnerabilidade emocional que nunca havia experimentado. Durante a tarde, ele ligou para Sandra 3 vezes, tentando cancelar a demissão de Conceição, mas sempre desligava antes de completar a ordem. Estava dividido entre o orgulho que o impedia de admitir seu erro e o terror de perder Marina por causa de sua própria estupidez. Naquela noite, Rodrigo não conseguiu dormir. Ficou imaginando Conceição chegando em casa e contando para Marina sobre a demissão inesperada. Pensou na humilhação que aquela mulher digna deve ter sentido, na insegurança financeira que ele havia criado para uma família que já enfrentava tantas dificuldades.
Por volta das 3 da madrugada, ele teve uma revelação devastadora. Havia se tornado exatamente o tipo de homem que sua avó Benedita tentara impedi-lo de se tornar décadas atrás. Um homem que usava seu poder para ferir pessoas inocentes, que tratava seres humanos como peças descartáveis em seus jogos de ego. Na manhã seguinte, Marina chegou ao hospital pontualmente às 9 horas. Mas havia algo diferente em sua postura. Ela cumprimentou Rodrigo com frieza profissional e começou a sessão de fisioterapia sem as conversas calorosas que haviam se tornado parte essencial do tratamento. Marina, sobre ontem, começou Rodrigo, tentando encontrar palavras para um pedido de desculpas que nunca aprendera a formular adequadamente. Prefiro não conversar sobre assuntos pessoais durante o tratamento, Sr. Vasconcelos, interrompeu ela, aplicando os eletrodos de estimulação elétrica com movimentos precisos, mas desprovidos da delicadeza habitual. Durante toda a sessão, Rodrigo percebeu que algo fundamental havia mudado. Marina não sussurrava mais suas orações durante a massagem. Não aplicava o óleo de copaíba com o carinho especial de antes. Tratava-o com competência médica impecável, mas havia perdido a dimensão humana que tornara possível seus avanços miraculosos. E quando ela testou a mobilidade de suas pernas, Rodrigo descobriu algo aterrorizante. Sem a energia espiritual que Marina colocava no tratamento, seus movimentos haviam regredido. Os músculos estavam mais rígidos, a sensibilidade havia diminuído. E ele mal conseguia mover os dedos dos pés que na semana anterior dançavam seguindo sua vontade. Marina, disse ele quando ela se preparava para ir embora. Meus movimentos pioraram. O que está acontecendo? Ela parou na porta e o observou com um olhar que misturava tristeza e uma sabedoria que ele estava começando a compreender. Senhor Vasconcelos, minha avó sempre dizia que a cura verdadeira só acontece quando existe amor envolvido. Sem amor, sem compaixão, sem humanidade, a medicina é apenas uma técnica fria que pode aliviar sintomas, mas nunca cura completamente. Naquela noite, Rodrigo finalmente entendeu a lição que Conceição e Marina haviam tentado lhe ensinar. Ele poderia comprar serviços médicos, mas não poderia comprar a devoção, o carinho e a energia espiritual que tornavam possível os verdadeiros milagres. E se quisesse recuperar não apenas o movimento de suas pernas, mas também a possibilidade de ser amado de verdade, teria que aprender a pedir perdão e admitir que estava errado. Continue 12:15. Tópico 9. A primeira semana de agosto trouxe uma confissão que mudaria para sempre a percepção que Rodrigo tinha sobre destino, coincidências e o poder das conexões espirituais que transcendem o entendimento racional. Era uma quinta-feira chuvosa, 5 de agosto, quando Marina finalmente decidiu revelar o segredo que guardava há meses, impulsionada pela necessidade de fazer Rodrigo compreender a verdadeira dimensão do que estava acontecendo entre eles. Haviam-se passado 2 semanas desde o episódio da demissão de sua mãe. 2 semanas durante as quais Rodrigo havia readmitido Conceição com um aumento de salário de 40% e um pedido de desculpas formal que custara ao seu orgulho mais que qualquer transação financeira de sua vida. As sessões de fisioterapia haviam retomado a atmosfera de cooperação e confiança mútua, e os movimentos de Rodrigo voltaram a progredir, quando Marina retomou suas orações silenciosas durante os tratamentos. Rodrigo, disse Marina naquela manhã, após concluir uma sessão particularmente produtiva, na qual ele conseguira flexionar ambas as pernas e sustentar o próprio peso por alguns segundos, preciso contar algo que venho guardando há meses. Havia algo na seriedade de seu tom
que fez Rodrigo parar de comemorar os progressos físicos e prestar atenção total à fisioterapeuta, que se tornara muito mais que uma profissional em sua vida. O que é, Marina? Ela se sentou na cadeira ao lado da cama hospitalar, organizando mentalmente as palavras que sabia serem capazes de abalar as estruturas racionais que ele ainda tentava manter. Eu sempre soube quem você era desde o primeiro dia que pisou neste hospital. Sabia que era o patrão da minha mãe, sabia sobre seu temperamento, sobre sua reputação, sobre tudo. Rodrigo a encarou com uma mistura de surpresa e traição que ela pôde ver crescendo em seus olhos. Você sabia? Durante todos estes meses, você mentiu para mim? Não menti. Apenas não revelei toda a verdade. Marina continuou, mantendo a calma apesar de ver a tempestade emocional se formando no rosto dele. Mas há algo mais importante que precisa saber. A razão pela qual aceitei tratá-lo não teve nada a ver com dinheiro ou carreira profissional. Então foi vingança? Uma forma de se vingar do homem que explorava sua mãe? A voz de Rodrigo estava carregada de uma dor que ia além da traição. Era a dor de alguém que havia aprendido a confiar novamente e descobria que talvez tivesse sido enganado. Marina balançou a cabeça lentamente. Nos últimos 2 meses da vida de minha avó, ela começou a ter visões muito vívidas durante a noite. Acordava falando sobre um homem poderoso que havia perdido o caminho, sobre um acidente que o deixaria paralítico, sobre como eu seria chamada para curá-lo. Rodrigo ficou em silêncio, processando a informação com a mente analítica que sempre usara para resolver problemas empresariais complexos. Visões? Marina, você está falando sério? Ela descrevia detalhes específicos. Um homem de olhos castanhos que dirigia carros caros, que morava numa cobertura na região da Paulista, que tratava os funcionários com desprezo, mas que no fundo era apenas um menino perdido, que havia esquecido de onde vinha. Continuou Marina, observando o impacto de suas palavras no rosto dele. Minha avó dizia que ele se chamava Rodrigo e que eu reconheceria porque ele teria o mesmo cheiro de sua infância, copaíba e terra molhada. Isso é impossível, murmurou Rodrigo, mas sua voz não carregava convicção. Durante os meses de convivência com Marina, havia experimentado coincidências demais para descartá-las como mero acaso. Ela me fez prometer que quando encontrasse esse homem, eu o ajudaria não apenas a andar novamente, mas a lembrar de quem ele era antes de o orgulho endurecer seu coração. Marina se levantou e caminhou até a janela, observando a chuva que começava a cair sobre São Paulo. Por isso, aceitei seu caso quando o Dr. Mendes me procurou. Por isso não desisti quando você me tratava mal. Por isso continuei orando por você todas as noites. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo som da chuva batendo no vidro e pelo bip constante dos equipamentos médicos. Rodrigo tentava processar racionalmente o que havia ouvido, mas sua mente lógica entrava em conflito com experiências que havia vivido nos últimos meses. As memórias recuperadas de sua infância, a sensação de proteção que sentia durante as orações de Marina, os progressos médicos inexplicáveis. Marina, você espera que eu acredite que sua avó previu meu acidente? Que ela sabia que você seria minha fisioterapeuta? Perguntou ele, lutando contra uma crescente sensação de que estava sendo envolvido por forças que não compreendia. Minha avó sempre disse que Deus trabalha através de pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias, que às vezes o que chamamos de coincidência é apenas sua forma de escrever certo por linhas tortas, respondeu Marina, voltando a se sentar ao lado dele. Ela me ensinou que algumas pessoas entram em nossas vidas não por acaso, mas porque têm uma missão específica a cumprir. Rodrigo fechou os olhos, permitindo que as implicações daquela revelação se assentassem em sua mente.
Se Marina estava falando a verdade, significava que sua vida inteira, o sucesso empresarial, a arrogância, o acidente, o encontro com ela, fazia parte de um plano maior que transcendia sua compreensão limitada. E qual seria minha missão, segundo sua avó? Perguntou ele, abrindo os olhos para encontrar o olhar sereno de Marina. Aprender humildade. Aprender que riqueza verdadeira não se mede em dinheiro, mas na capacidade de servir e amar. Aprender que poder real é usado para elevar outros, não para humilhá-los, explicou ela, colocando suavemente as mãos sobre as dele. Minha avó dizia que você tinha um coração bom, escondido sob camadas de orgulho, e que o acidente seria uma oportunidade de redescobrir esse coração. Naquele momento, Rodrigo teve uma revelação que o atingiu como um raio. Durante os últimos 5 meses, desde o acidente, ele havia sido mais feliz que nos 20 anos anteriores. Apesar da cadeira de rodas, apesar das limitações físicas, apesar da humilhação inicial, havia descoberto uma paz interior que o dinheiro nunca lhe proporcionara. Marina, disse ele com a voz embargada pela emoção, se sua avó realmente viu tudo isso, ela viu também. Como isso vai terminar? Marina sorriu pela primeira vez em semanas, um sorriso que iluminou todo o quarto hospitalar como um raio de sol atravessando nuvens escuras. Ela viu você caminhando novamente, mas não apenas fisicamente. Viu você caminhando por um caminho de retidão, cercado de pessoas que o amam pelo que você é, não pelo que você possui. Naquela tarde, Rodrigo pediu para ser levado até a capela do hospital, um espaço ecumênico que frequentava apenas para cerimônias sociais obrigatórias. Pela primeira vez em décadas, ajoelhou-se diante do altar, uma façanha física que ainda exigia esforço considerável, e tentou rezar de verdade. Dona Benedita, sussurrou no silêncio sagrado da capela, sentindo-se ligeiramente ridículo, mas incapaz de parar. Se a senhora realmente orquestrou tudo isso, se realmente existe algo maior que meu orgulho trabalhando aqui, me ajude a ser digno da segunda chance que estou recebendo. E quando se levantou, apoiado na cadeira de rodas, mas sustentando o próprio peso com as pernas que lentamente voltavam à vida, Rodrigo sentiu pela primeira vez em sua existência adulta algo que havia perdido na infância. A sensação de estar exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que deveria fazer, conectado a um propósito maior que seu sucesso individual. Na manhã seguinte, Marina encontrou um Rodrigo diferente, mais sereno, mais receptivo, mais disposto a aceitar que existiam mistérios na vida que a razão sozinha não conseguia desvendar. E quando ela começou a oração sussurrada que acompanhava a sessão de fisioterapia, pela primeira vez ele se juntou a ela, repetindo as palavras que sua avó Benedita havia ensinado décadas atrás e que sua alma finalmente estava pronta para aceitar. Continue 12:17, tópico 10. Dezembro chegou com a magia transformadora do final de ano, trazendo consigo a proximidade da festa de Nossa Senhora Aparecida e um convite que representaria o ponto de virada definitivo na jornada de Rodrigo Vasconcelos. Era uma sexta-feira, 10 de dezembro, quando Marina fez o convite que ele jamais imaginara receber. Participar da tradicional festividade religiosa em Cidade Tiradentes, como membro da comunidade, não como visitante ilustre ou benfeitor condescendente. Rodrigo, disse Marina após uma sessão de fisioterapia na qual ele havia conseguido caminhar 50 metros apoiado apenas numa bengala, a comunidade de Cidade Tiradentes celebra Nossa Senhora Aparecida no próximo sábado. Gostaria que você viesse conosco. A pergunta o pegou completamente desprevenido. Nos 8 meses desde o acidente, Rodrigo havia aprendido a caminhar novamente, primeiro com muletas, depois com bengala e agora quase sem apoio.
mas a ideia de entrar numa favela, de participar de uma celebração religiosa popular, de estar entre pessoas que ele sempre considerara diferentes dele, ainda o apavorava de formas que não conseguia completamente compreender. Marina, eu não sei se seria apropriado. Sou um empresário conhecido. Poderia causar constrangimento, respondeu ele, buscando desculpas que soassem razoáveis, mas que, na verdade, mascaravam seus medos mais profundos. Constrangimento para quem? Para você ou para nós? Perguntou ela com a franqueza direta que havia aprendido a usar quando ele tentava se esconder atrás de justificativas sociais. Rodrigo hesitou, reconhecendo que havia sido pego na própria covardia disfarçada de consideração. Para mim, eu acho. Nunca entrei numa comunidade como a sua. Então está na hora de conhecer o lugar de onde vim, o lugar onde ainda moro, o lugar onde sua mãe teve o privilégio de crescer junto comigo, disse Marina, usando propositalmente a palavra privilégio, para destacar o preconceito implícito na hesitação dele. Naquele final de semana, Rodrigo tomou uma decisão que surpreendeu até mesmo ele próprio. Dispensou o motorista, dispensou o carro blindado, dispensou a segurança particular e dirigiu seu próprio carro, um sedã discreto que comprara recentemente para ocasiões em que não queria chamar atenção, até cidade Tiradentes. A viagem de 45 minutos desde o hospital sírio-libanês até a periferia de São Paulo foi uma jornada através de mundos completamente diferentes. À medida que se afastava do centro econômico da cidade, as avenidas largas davam lugar a ruas estreitas. Os prédios espelhados eram substituídos por casas simples de alvenaria, e o movimento ordenado do trânsito central se transformava no ritmo mais humano e caótico da vida comunitária. Quando chegou ao endereço que Marina havia fornecido, uma casa de 2 andares pintada de azul claro, numa rua asfaltada, mas sem calçadas, Rodrigo sentiu um misto de curiosidade e apreensão. Era a primeira vez em sua vida adulta que pisava numa comunidade da periferia paulistana, e tudo o que via contradizia os estereótipos que havia construído ao longo dos anos. Marina o recebeu na porta usando um vestido branco simples, como mandava a tradição da festa, com um lenço azul nos cabelos e uma expressão de alegria genuína que ele raramente via durante as sessões hospitalares. "Você veio", disse ela, e havia algo em sua voz que misturava surpresa e orgulho. "Eu disse que viria", respondeu Rodrigo, notando que seus próprios trajes casuais, uma camisa social discreta e calças de linho, ainda o faziam parecer excessivamente formal em comparação com as roupas simples, mas dignas dos outros participantes da festa. Conceição Silva apareceu na porta ao lado da filha, e Rodrigo sentiu uma onda de vergonha ao lembrar-se de como havia tratado aquela mulher que agora o recebia com hospitalidade genuína, apesar de tudo que havia acontecido. "Seja bem-vindo à nossa casa, Sr. Vasconcelos", disse ela com a dignidade simples que havia mantido durante 20 anos de trabalho doméstico. "Senhora Conceição, eu quero pedir novamente desculpas pelo que aconteceu em julho. Foi imperdoável", disse Rodrigo, removendo instintivamente um chapéu que não estava usando, como se o gesto pudesse expressar o respeito que tentava demonstrar. "Já está perdoado e esquecido. Hoje é dia de festa, não de mágoas", respondeu Conceição com um sorriso maternal que o desarmou completamente. A procissão começou na pequena praça central da comunidade, onde cerca de 300 pessoas se reuniam anualmente para honrar Nossa Senhora Aparecida. Rodrigo observou fascinado a organização espontânea da celebração. Famílias inteiras vestidas de branco, crianças carregando flores, senhoras idosas liderando canções religiosas, jovens ajudando a carregar o andor da santa. "Nunca participei de uma procissão",
confessou Rodrigo para Marina enquanto caminhavam lado a lado pelas ruas da comunidade. Minha avó dizia que caminhar em procissão é como orar com os pés. Cada passo é uma meditação, cada metro percorrido é um ato de fé, explicou Marina, observando como ele absorvia cada detalhe da celebração, com a atenção de alguém descobrindo um mundo completamente novo. Durante a caminhada de 2 horas pelas ruas de Cidade Tiradentes, Rodrigo experimentou sensações que não sentia desde a infância na fazenda do avô. O senso de comunidade, a alegria compartilhada, a fé expressa sem constrangimento ou intelectualização excessiva. Pessoas que mal o conheciam o cumprimentavam com naturalidade. Crianças corriam ao seu redor sem medo ou reverência exagerada, e ele começou a compreender que havia algo profundamente curativo na simplicidade daquelas interações humanas. O momento mais transformador chegou quando a procissão parou na pequena capela de São Benedito, o mesmo santo que Marina invocava em suas orações durante os tratamentos. O padre local, um homem jovem que havia crescido na própria comunidade, convidou todos os presentes a se ajoelharem para um momento de oração coletiva. Rodrigo hesitou por um instante, consciente de que se ajoelhar publicamente numa capela de periferia seria algo que jamais imaginara fazer. Mas olhando ao redor e vendo centenas de pessoas, trabalhadores, donas de casa, crianças, idosos, unidas num momento de fé genuína, ele lentamente se ajoelhou sobre o chão frio da capela. Foi ali, ajoelhado ao lado de Marina numa pequena igreja da periferia de São Paulo, que Rodrigo Vasconcelos finalmente compreendeu o que sua avó Benedita havia tentado lhe ensinar décadas atrás. Que a verdadeira riqueza não estava no que ele possuía, mas na capacidade de se conectar genuinamente com outros seres humanos. Que o poder real não era o poder de dominar, mas o poder de servir. Que a cura mais importante não era a de suas pernas, mas a de sua alma endurecida pelo orgulho. Quando levantou da oração, ele tinha lágrimas nos olhos, lágrimas de gratidão por tudo que havia perdido e tudo que havia encontrado. Olhou para Marina e viu que ela também chorava, não de tristeza, mas da alegria profunda de quem havia testemunhado uma transformação milagrosa. Marina, sussurrou ele enquanto saíam da capela sob o céu estrelado de dezembro, eu entendo agora o que sua avó queria dizer sobre encontrar o caminho de volta para casa. E quando ela sorriu em resposta, Rodrigo soube que havia finalmente encontrado não apenas a cura para suas pernas, mas a resposta para uma busca que nem sabia estar fazendo durante toda a sua vida adulta. A busca por uma forma de amar e ser amado que não dependesse de dinheiro, poder ou status social, mas apenas da coragem de ser vulnerável e genuíno diante de outros corações humanos. Naquela noite, dirigindo de volta para sua cobertura na Avenida Paulista, Rodrigo sabia que sua vida havia mudado irrevocavelmente. Não apenas porque podia andar novamente, mas porque havia aprendido a se ajoelhar com humildade verdadeira diante dos mistérios da fé, do amor e da comunhão humana.